iniciando a nossa análise pelo Usatec ou Nasdaq, tá? Expectativa de movimento era que o preço fosse testar esta região, tá? Foi exatamente lá, bateu e um movimento através desse OCOI feito aqui, então uma correção, o mercado bateu exatamente lá na resistência que nós deixamos e o mercado continuando o seu movimento de queda, que era essa seta que a gente deixou, quando ele tocasse nesse nível, tá? Uma continuidade do movimento. Vamos manter, tá? Vamos manter. Deixa eu só colocar um RSI aqui, pessoal, porque eu quero ver um negócio aqui. RSI, 30. Aqui está o último. Vou colocar no gráfico semanal. Gráfico semanal. Eu vou pegar aqui essa perna, tá? Vou pegar esta perna aqui. Legal. Bateu aqui nos 50%, tá? Nós temos aí os 50%. Vamos traçar aqui, ó. Vamos pegar aqui o ponto X, vamos deixar desenhado um padrãozinho. Um padrão BET, 886, eu vou desenhar a zona aqui, tá? Potencial zona de reversão. 161, tá batendo exatamente, ó, tá batendo exatamente a zona aqui, ó, coincidiu com 886, então aqui vai ser uma região forte de alvo. Então aqui nós temos um alvo potencial, tá, para esse possível padrão, tá? Essa perna aqui, eu peguei essa correção maior aqui, existe também essa correção aqui, existe um padrão menor, se a gente pegar aqui, ó, a gente pode ter um padrãozinho de extensão, mas vamos deixar aqui só como referência, que vai coincidir também, olha que interessante, com esse suporte agora, que foi uma resistência e agora um suporte, tá? Então, temos aí um alvo bem interessante para o Nasdaq, que viu nada do que, ó, 188 mil pontos, tá? Então, daí para quem quer buscar operações mais a longo prazo, tá bem interessante o Nasdaq, tá? Uma correção aí até esse nível, até porque aqui a gente tem um suporte importante em 9.750, ou 9.700, pode arredondar para 9.700, região importante aí de suporte. Legal? Então, Nasdaq, vou manter aquela expectativa de queda do mercado, tá? Com base nessa estrutura, com base nesse volume, que eu não vou repetir aqui, que nós falamos da semana passada, que nós tivemos um volume forte vendedor, tá? E principalmente nesse nível aqui, ó, de 11.500, o preço rompendo, vai abrir espaço aí, caminho, para ele vir buscar esse padrão. SP500, também mais ou menos a mesma estrutura, tá? O Nasdaq está um pouquinho mais tendencioso, tá, a esse movimento. Aqui ele lateralizou. Por que eu estou falando mais tendencioso? Porque aqui ele está fazendo novas mínimas, fez nova mínima, ontem fez nova mínima, só hoje que não. Já o Usatec, ó, ele está lateralizado já há um bom tempo, lateralizou, tá, e hoje abriu um pouco acima. Mas também, principalmente rompendo os 3.400 pontos aqui, ó, deixei a setinha aqui, vamos manter ela, rompendo os 3.400, mantemos essa expectativa de movimento de queda do SP500. Mini índice, tá? O mini índice do Brasil, da Bovespa aqui. Qual que a gente consegue identificar através da análise técnica? O mercado fez aí uma lateralização, rompeu os 98 mil pontos, que era uma região importante de compradores e vendedores, só começou a trabalhar acima, pessoal, tá novamente, ó, entre os 98, voltou para os 98 e os 102 mil pontos, tá fechado nesse nível, joia? Então, como eu falei, para venda, tá? A venda é importante, ele perdeu os 98 mil pontos, pode sim estar fazendo aqui, ó, um movimento, vamos ver se a gente tem aqui uma retração em 38%, tem uma retração em 38%, podemos ter depois aqui, ó, principalmente nessa região de resistência, um movimento de continuidade de queda. Temos que ficar atento, tá? O preço
na próxima semana tocando nesse 102. Vou colocar aqui a 103, arredondar para 103, ok? 103 mil, uma resistência importante. O que nós temos que observar? Na próxima semana, o toque, como é que ele vai reagir nesse teste de resistência? Se o preço vai romper com baixo volume, a probabilidade aí do mercado, ou se lateralizar com baixo volume, uma probabilidade de uma continuidade de um movimento de alta, legal? Ou ele bater nessa região, volume alto, candle de rejeição, aí podemos ter o gatilho, tá, para entrada numa venda interessante no mini índice. O dólar, mini dólar. Bom, o mini dólar ele está bem interessante, tá? Porque ele está já fechado já há um bom tempo. Tá? Ele está com uma congestão aí entre os 5,6 tá? E os 5,4. Está fechado nessa região aí. Aqui nós podemos, em 4 horas, vai ter até um triângulo. Vamos traçar um triângulo. 4 horas. Gráfico diário, 4 horas visualizou melhor, tá? Volume baixo, rompendo acima, tá, pessoal? Principalmente ele passar os 567, onde nós deixamos essa seta aqui, ele vai abrir espaço, um caminho aí para buscar alvos bem maiores aí, tá? Valores bem maiores. O que está acontecendo, tá, com o dólar? O que eu vejo aqui? Ele está em uma região, tá, de uma possível reacumulação, preço aqui, ó, né, acumulando, até porque o volume está baixo, o volume baixo. O último volume alto que ele teve, ó, não pegou no 180, mas ó, foi um candle que o preço está trabalhando acima. Sinaliza que aqui entrou força compradora, temos compradores, então por isso que eu estou falando que é uma possível reacumulação. E o preço rompendo, tá, rompendo, fazendo esse rompimento desse triângulo aqui, ó, mesmo não ultrapassando os 567, que eu falei que é uma região importante acima para compradores, pode ser um gatilho, tá, com uma relação risco-retorno interessante para entrar na ponta compradora. Pode ser num gráfico menor, de 1 hora, por exemplo, legal? Mas está mostrando, até porque o volume está baixo, região, entrada de compradores aí nessa acumulação. Euro-USD. O Euro-USD, o que nós temos aqui? O Euro-USD tá bem lateralizado, né? Ficou durante um bom tempo, rompeu, tem uma região aqui de 1,17,700, 1,17700. É uma região que eu dividi aqui entre compradores e vendedores devido a volume. Tá? Preço trabalhando abaixo, nós vamos vender, preço trabalhando acima, nós vamos comprar. Só ficar atento pelo seguinte, que aqui nós temos uma zona, essa zona aqui entre 1,2, que é um número redondo, tá? 1,2 que o preço atingiu, tá? Essa região, e não conseguiu fazer novas máximas, deixou um lindo candle de rejeição. Deixa eu tirar aqui essa divisão de períodos para não atrapalhar. O preço não conseguiu ultrapassar e aí gerou também essa resistência aqui de 1,19. Então aqui nós temos uma zona importante de resistência, o preço atingindo essa próxima semana esse nível, tá? Vamos ficar atento aí para um último suspiro do mercado. O que nós temos aqui, ó? Um possível 886, olha, e é bem típico, tá, pessoal? Bem típico. A quem estuda os padrões harmônicos aí, para quem já fez meu curso, sabe que essa é uma estrutura bem interessante, tá? E bem confiável. Vamos ver se está pegando o 161, se está próximo. O 161 está abaixo, então vamos traçar aqui uma zona aqui, ó. Aqui é toda a nossa zona. Legal. Então, ó, esse tipo de estrutura, tá? Esse tipo de estrutura nós temos um movimento de alta, o mercado fez um topo, fez uma correção, então deixou ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, ele dá o último suspiro na tentativa de um movimento altista. Esse é um padrão bem confiável, quando nós temos um padrão harmônico em um topo gerando uma reversão ou em um fundo gerando uma reversão, em um topo gerando uma reversão para o movimento de baixa ou em um fundo gerando uma reversão, movimento de alta. Então, vamos ficar muito atento, pessoal, o Euro-USD, tá? Principalmente nesses níveis, se ele continuar a subir a semana passada, pode dar uma ótima operação, um ótimo trade. Por quê? Porque nós vamos ter uma relação risco-ganho bem interessante, porque nós temos um movimento forte de queda, e aí nós vamos ter, no mínimo, tá,
esse movimento aqui é de 3.400, mas gráfico semanal nós temos uma estrutura maior, tá? Até porque nós temos as regiões de suporte interessante em 1.15, que pode ser aí alcançado com esse movimento de correção do euro-USD. Então vamos ficar atento a esse padrãozinho que eu deixei desenhado. GBP-USD. Bom, GBP-USD, nós tivemos esse volume semana passada que eu deixei sinalizado. Eu peguei o fechamento do candle, coloquei uma setinha. Falei, pessoal, se romper esse nível de 1.3, eu até deixei aqui o número aqui, 1.3, vamos trabalhar na ponta compradora. O que o mercado fez? Abriu, tá? Abriu, rompeu, então aqui já teria dado um start na ponta compradora, nada, subiu aí 1.500 pontos, 150 pips, e entre ontem e hoje fazendo uma correção. Agora vamos ficar atentos para a próxima semana, onde que dá uma ótima operação aqui, ó. Exatamente, ó, onde nós estamos vendo aqui. Eu vou jogar em 1 hora, para vocês verem como que eu opero isso. Então vamos aqui, nós sabemos que é o suporte do gráfico diário. Essa linha aqui, essa região aqui, ó, é o suporte do gráfico diário, que está coincidindo, ó, convergindo com a resistência desse candle aqui e pode agora ser um suporte aqui. O que vai ser interessante aqui, pessoal? Quando o candle tocar, pode ser um candle até de rompimento, então um candle de rompimento, romper aí, e um volume alto. Pô, aí vai dar uma ótima operação, tá, de compra, por exemplo, né? Vamos desenhar esse cenário aqui, uma ótima relação de compra com base nessa estrutura, tá joia? Gráfico diário, temos aí alvos interessantes aí, ó, de topo, 1.34, tá, como alvo. Deixa eu apagar essas setas aqui, vamos deixar aqui então essa setinha, que aqui pode ser, claro, se abriu a semana, rompeu, o mercado rompeu. Segunda, baixo volume. Aí descaracteriza, perdeu essa força compradora, esse suporte de comprador aqui foi perdido, foi derrotado. Vamos lá, vamos continuar então. GBP-USD já foi. O SD-CAD, tá? O dólar americano versus o dólar canadense. Nós temos aqui um movimento, um preço testando uma região de suporte de 1.30, 30.500 mais ou menos, 1.30.500 aqui. O preço está segurando nessa região. Nós temos agora uma região de divergência entre RSI e preço, tá? Ó, fez um topo mais baixo aqui e o preço e o RSI não conseguiu fazer um topo ou igual ou mais baixo, tá? Então nós temos uma divergência de alta, sinalizando que podemos ter um movimento altista, tá? Volume não está sinalizando muita coisa, tá? Não temos muita coisa, mas nós temos essa estrutura. Vamos ver gráfico semanal, preço testando uma região de suporte importante. Legal? Então vou manter aí essa expectativa de alta no SD-CAD. Claro, se perder aí esse nível de suporte, né, descartamos, principalmente com baixo volume, podemos descartar e aí começamos a trabalhar com uma visão vendedora no SD-CAD. Mas a princípio ele está numa região de suporte, numa estrutura de uma possível perna CD, então eu estaria dando preferência para compra. O SDJPY, tá? O SDJPY, semana passada acho que alguém pediu para analisar, está num canal de baixa. Aqui, quarta-feira, fez um volume fortíssimo de queda, tá? Expectativa de queda com base nesse volume. Okay. Temos aí como alvo a parte inferior do canal. Então nós temos aí 1.300 pontos de alvo para ser testado no SDJPY com toda a estrutura técnica. Estrutura técnica mostrando aí um possível movimento de queda. Euro GBP, o Euro GBP está bem feito, está num canal agora, canal de Euro GBP, tá? Lembrando que acabei de falar que Euro e a Libra, eles têm uma correlação positiva, por isso que, né, muitas vezes ele não é um par muito interessante para operar. Quando que ele é interessante para operar?
quando perde correlação. Por exemplo, aqui ele perdeu correlação. Aqui ele perdeu a correlação. E quando ele fica lateralizado, tá? Esse tipo de lateralização, uma correlação está bem próxima aí dos 80%, 90%. E o ouro, tá? O ouro tá, ó, não estourou no triângulo que a gente postou a semana passada, desenhei esse triângulo. O mercado, falei, pessoal, vamos aguardar o rompimento, tá? Ou para cima ou para baixo. Chegou a romper aqui, mas não rompeu a sua máxima, voltou a trabalhar dentro do triângulo, então tá bem certo aí o ouro. Tá? Nós temos aqui esse candle de referência, que acho que é aquela linha que eu deixei ali de volume, tá? O preço trabalhando acima, abaixo, que é uma divisão importante. Aqui também é um volume importante, preço trabalhando abaixo, tá? Então, ele sinalizando um rompimento aqui, estaria mais confortável, tá? Porque o volume até então, todo o volume aqui está sinalizando força vendedora. Ele rompendo, então, estaria mais confortável para trabalhar na venda, tá? O ouro, próximo nível de suporte importante, essa região de 1760. 1760, perfeito. Uma região importante, ele rompendo, temos um alvo aí de 13 mil pontos.